Hallo Leute, wie geht es dir, wie geht es euch? Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou Wesley ou Roberto. Poucos me conhecem como Roberto, a maioria como Wesley. Bom, aqui nesse canal eu quero mostrar para vocês como está sendo o meu processo de expatriação do Brasil para a Alemanha, por que eu escolhi a Alemanha e por que eu saí de um emprego tão bom no Brasil para ir para um país que eu não conheço, que a língua é difícil e que é longe de tudo. Bom, aqui nesse vídeo eu mostro tudo para vocês. Vamos lá? Bom, galerinha, agora eu vou dizer para vocês como que funciona esse processo, o porquê que eu entrei nesse processo e qual a minha experiência pessoal referente a todo esse processo que não é fácil, né, que sair do nosso país de origem, né, e sair para um país longe da sua família, longe de tudo, uma língua difícil, um clima diferente, uma cultura totalmente diferente da nossa. Bom, vamos lá, eu sou Wesley, quero falar um pouquinho agora como que funciona, como que começou. Bom, no começo de tudo, no ano de 2021, eu trabalhava na época no hospital de grande porte como enfermeiro, eu sou enfermeiro, e também fazia uns particulares, eu tinha meus pacientes particulares, eu tinha muitos pacientes, na verdade. Ou seja, eu tinha um trabalho fixo que era o hospital, e fazia uns extras, né? Esses extras eram o quê? 3, 4 pacientes particulares, que às vezes eu ficava 12 horas na casa deles, ou fazia algum procedimento específico, enfim. Num determinado tempo, num determinado dia, eu estava com um paciente que é a família de origem alemã. Por coincidência, né? Nunca, quero deixar bem claro que eu nunca desejei sair do país. Eu estava super bem, não só financeiramente, super bem estável, estabilizado aqui no meu país de origem. E eu, porventura, conheci algumas coisas, né? Eles acabavam falando como que era. Na verdade, tinha um filho deles que morava na Alemanha e de vez em quando ele ia visitar o pai. Eu cuidava do pai dele, que estava doente, na época. Então ele vinha da Alemanha, ficava com o pai, depois voltava, ele acabava me dando umas dicas, dicas assim, conversando comigo como funcionava. Eu tinha muita dúvida também, porque eu nunca viajei para fora do país. Então assim, ele foi uma pessoa que me mostrou realmente a realidade de como que é morar em outro país, que realmente é outra vida, né? Outra história. Não é fácil, mas é outros 500. E com um determinado tempo, eu estava no meu hospital trabalhando e, porventura, uma colega que eu não tinha tanta conversa, não tinha tanto afinidade, até um abraço para você, Viviane, que ela tá até hoje lá como enfermeira também, ela veio de outra unidade para ajudar a gente na época do Covid e, porventura, ela conversou, mandou uma mensagem para mim e falou assim: Wesley, você não tá afim de fazer um processo para a Alemanha como enfermeiro? Eu falei, olha, e na época eu tava na casa do paciente também. Inclusive, nesse mesmo dia eu tava na casa do paciente. Eu falei, olha, nunca tive um sonho, mas não custa tentar, né? E aí ela me indicou uma moça chamada Elaine e Humberto, um grande abraço para vocês. Não sei se provavelmente alguém deve conhecê-los, eles moram na Alemanha, eu quero fazer um vídeo só para eles também, porque eles foram o fundo, assim, a luz no fundo do poço para mim, porque eles, se eu tô aqui hoje é por conta deles. Graças a Deus também, obviamente, se eu tô aqui é por conta de um propósito que Deus tem na minha vida, mas Humberto e Elaine, eu tenho certeza que eles vão assistir esse vídeo, um grande abraço para vocês, e se eu estou aqui, eu e minha esposa, é por conta de vocês também, principalmente por vocês. Então, continuando, ela me passou meu telefone para Elaine, e Elaine começou a conversar comigo. Elaine fazia parte de um projeto que ajudava a recrutar os enfermeiros para a Alemanha. E eu comecei a conversar com ela, me deu várias dicas, me mandava notícias da Alemanha, e me falava mais ou menos como funcionava o processo em si. Nisso a gente pegou uma amizade muito grande, ela com o esposo dela, e eu fiz uma entrevista com eles. Eles gostaram muito de mim, e pegaram meu currículo, traduziram meu currículo em alemão e me indicou para alguns hospitais na Alemanha. Calhou de eu cair em um hospital X, eu não vou falar o nome, mas ele fica na região de Göttingen. Assim, era para mim uma região maravilhosa também, assim, tem muita natureza. Então, para mim, era um sonho que estava sendo construído ali de um nada, que eu nunca imaginei conseguir. Você tem noção? Assim, nunca pensei nisso, né? E para resumir como funciona o processo, são empresas que ficam no Brasil, algumas recrutam os enfermeiros do Brasil e elas são conectadas com os hospitais da Alemanha.
Ou seja, o hospital da Alemanha precisa de tantos enfermeiros, ele vai para essa empresa, solicita, a empresa faz entrevista com a gente, pega a gente, indica para os hospitais aprovando o nosso currículo, eles pedem uma entrevista conosco, né? Os hospitais de lá, que foi o que aconteceu comigo. Eu fiz uma entrevista com a coordenação, com o RH do hospital da Alemanha, em alemão, mas eu não falava alemão, eu não falo inglês, não falo, só falo português. Inclusive, tem um tradutor, então assim, eles conversam, o tradutor fala, eu respondo. Foi uma interação, né? O que eu senti? Eles só querem saber se você quer ir. Eles só querem saber se você está determinado a deixar sua família, a ter uma nova cultura, a ter nova temperatura. Assim, lá é frio, lá é... Você sabe como que é, né, na Europa. É completamente diferente o clima do Brasil. Então eles só querem saber, basicamente, se você realmente quer ir, né? Foi isso, basicamente, que aconteceu. Fiz essa entrevista, isso foi em 2021. Fiz a entrevista, foi antes de dezembro, antes do Natal. Se eu não me engano, foi no dia 23 de dezembro que eu fiz a entrevista. A Helena ainda falou pra mim, olha, a Helena não, a moça da entrevista da Alemanha, até o carnaval de vocês a gente responde, ou seja, só depois de fevereiro de 2022. Aí eu falei, então vou esperar, tá, tudo bem. No dia 25 de dezembro de 2021, aí no caso foi a Helene que me deu uma notícia, falou assim, tem um presente pra você, um presente de Natal, e já um presente de ano novo também. Aí eu já fiquei emocionado, falei, eu tenho certeza que deu certo. E foi a notícia que eu fui aprovado para o hospital em Göttingen, na Alemanha. A entrevista foi um sucesso, eles gostaram muito do meu perfil para crescimento profissional e foi, assim, um sonho que para mim estava se iniciando, um desejo muito grande interno da minha parte se iniciando, justamente para morar em outro país. Eu nunca tive esse desejo. Mas foram coisas que acontecendo assim, gradualmente, naturalmente, nada forçado, ou seja, é um propósito. Eu tenho minha fé, particularmente, eu acredito em Deus, eu sei que tudo tem um propósito. Eu tenho certeza que lá na Alemanha tem um propósito para mim e para minha esposa também. Daí, continuando, né, eu comecei aí o curso, né, porque assim, os hospitais de lá, eles pagam um curso pra gente de alemão, que é nível básico até o intermediário, né? Alguns hospitais da Alemanha pedem até o B1. Existem o quê? A1, A2, que é o nível básico. B1, B2, o nível intermediário. C1, C2, que é o avançado. É o fluente, né? Então, alguns hospitais, a grande maioria, pede B2, nível B2. A grande minoria, mas alguns pedem nível B1, né? Para você poder fazer o B2 só lá. Que eu acho que teoricamente é bom e também teoricamente é ruim. Depende, tem que colocar na balança para ver se realmente é bom ou não, para cada pessoa. No meu caso, o meu hospital pediu B2, né? Esse hospital lá em Göttingen. Então, comecei o curso no dia 7 de fevereiro, nunca esqueça, dia 7 de fevereiro de 2022, eu iniciei um curso de alemão. Isso foi decorrer do ano, teve muitos imprevistos, teve muitas pedras no caminho, né? Por conta da Quando eu falo para vocês que é um processo difícil, por que é um processo difícil? Assim, vai ter muitas pedras no caminho, muitas coisas para você desanimar. Ainda mais que algumas empresas não pagam para você estudar. Eu acho que, na minha opinião, se as empresas, algumas fazem isso já, pagassem um certo valor para você estudar integralmente, obviamente e presencialmente, seria completamente diferente, na minha opinião. Mas, você trabalhando 12 horas por dia, eu tive que abandonar assim. Remanejar alguns pacientes, eu acabei perdendo muitos pacientes, então eu fiquei só no alemão e no hospital. Né? Eu não podia sair do hospital porque eu tenho ainda até hoje muitas dívidas para pagar, inclusive, então eu não podia sair para ficar só estudando. Muitas das vezes eu fazia plantões, pós-plantão eu tinha que estar estudando. Eu não conseguia ir para minha casa, eu tinha que estudar no hospital, fazer aula online, por conta da distância, que eu moro longe do hospital. Então, foi muito difícil, foi um período bem difícil para mim, né? Então, assim, não é fácil, é um processo difícil, porém, no final de todo o processo tem uma recompensa. Se você tiver foco, determinação, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para minha família, para o meu futuro, para meus filhos, você vai conseguir. E eu tenho certeza,
Eu coloco minhas duas mãos no fogo por você, dizendo que você não vai se arrepender. Se você fizer o certo, sem pular etapas, sem querer enganar você mesmo, você vai conseguir. O que que eu indico para todos? O que que eu sempre falo para quem está começando? Faça o correto, começa do certo. Faça o A1, estuda muito. A2, estuda muito. B1, estuda mais ainda. B2, então, nem se fala, porque são muitos vocabulários pesados e muito alemão puro, entendeu? Então, assim, foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. 2022 inteiro fiz. 2023 atrasou por conta de algumas demandas, eu tive não tive um bom rendimento, vamos dizer assim, na questão das provas do curso, então acabei tendo que repetir o nível B, repetindo não só eu, minha turma fez um B1 chamado B1 Plus, que é 3 meses aí de uma revisão do nível B1, né? Então nós fizemos esse B1 Plus, depois disso começamos o B2, Hoje é dia. Deixa eu ver aqui. Hoje é dia 29/10/2023. Eu tô fazendo B1. Vou iniciar amanhã o B2.2, que é a última parte. Última etapa do alemão, né? Que é o B2.2. Fiz o B1, B2.1 e vou iniciar o B2.2 e assim, finalizando, acabo os critérios, né, que o hospital exige. Dentro desse processo, só uma questão que aconteceu também, que é importante eu dizer. Eu me casei, né? E minha esposa, eu também indiquei ela pro processo, ela acabou passando também, graças a Deus, porém em um hospital diferente do meu. Ela acabou passando um hospital chamado, não vou falar o nome do hospital, mas é em Hamburg, né? É completamente longe, completamente assim, 3 horas de trem de distância de onde eu teoricamente estava. Consegui conversar com a empresa, né? A empresa que eu faço o processo se chama Oniacare, né? Uma empresa assim que eu também agradeço muito, nunca tive problema com eles. E a Oniacare é uma empresa que, na minha opinião, é muito responsável. Hoje tem pessoas lá super responsáveis. Então, assim, para mim foi muito bom. Na época, quem estava na gerência era o Gil, né? O Gil que me ajudou a fazer essa transição de Göttingen para Hamburg, para ficar junto com a minha esposa. Fiz uma entrevista com o hospital dela também, que ela vai trabalhar lá. E também fui aprovado, então eu consegui fazer a transferência para o hospital em Hamburgo. Agradeço muito o Gil, que ele fez todo o esforço possível para ajudar a gente. Hoje ele não é mais da Oniacare, mas de qualquer forma, um grande abraço para você, Gil. Então, hoje, eu e minha esposa, a gente tem o mesmo objetivo, mesmo foco, no mesmo hospital, né? Como eu comecei antes que ela, provavelmente, não sei se tem como a gente ir junto, é um processo que a gente está começando a desleixar aí com o pessoal da empresa. Então, se possível, junto, melhor ainda pra gente, porque é o nosso objetivo. E por que Alemanha? Segurança, saúde, economia, localização geográfica, infraestrutura para o inverno, tem tudo. Transporte público eficiente, respeito, regras, liberdades, retorno. Tem um retorno de impostos também, tem a questão que eles descontam muitos impostos, mas também tem um retorno de impostos, educação de alta qualidade. Esse é o meu foco. Eu quero ter filhos. Não sei se você quer ter filhos ou se você já tem. Aqui no Brasil, hoje eu tenho medo de ter filho. Por quê? A educação no Brasil não é a mesma educação em outro país. Não adianta. Você pode falar, eu não quero entrar nesse termo, porque vai dar muita contra-opinião de lá, opinião de cá. Eu sei que não são todas as escolas iguais, existem muitos professores super competentes, só que hoje em dia a educação no Brasil não é igual ou comparada a outro país. Não tem lógica, não tem nem chance de chegar perto. Então, essa é a minha opinião, né? E o motivo para mim poder estar querendo ir para outro país e um sonho que eu adquiri durante o tempo, durante o processo, né? E hoje eu tenho o nível B1 concluído, que são os 4 módulos: Hören, ouvir, Lesen, que é o ler, interpretação de texto, Schreiben, que é o escrito, né? E o Sprechen, que é o falado. Então, esses 4 módulos eu conquistei no Instituto Goethe, que é validado pela Europa, que é um instituto muito conhecido alemão. Tem em São Paulo, tem em Rio de Janeiro, Salvador, e tem em vários estados do país, Curitiba, Rio Grande do Sul. Eu já fiz no Rio e fiz em São Paulo. Agora meu objetivo é o nível B2, né? Que ele não é fácil também, mas eu sei que eu vou conseguir, porque sem persistência a gente não consegue nada, né? Então a gente tem que
ter persistência. Muita gente desistiu no meio do processo, muita gente ficou no meio do caminho, mas quem vai até o final tem a recompensa, entendeu? Então, se você tem um sonho, se você tem um objetivo, não desista, vai para cima, coloca os seus objetivos na ponta da caneta. Por quê? Para que eu tô indo? Qual que é o meu objetivo de querer conhecer uma cultura tão diferente, uma língua tão diferente, né? E ficar, às vezes, assim, tempão longe da sua família, tendo a possibilidade de acontecer várias coisas nesse tempo. Então, pense direitinho. Eu tô só transmitindo para vocês toda a minha experiência, a realidade mesmo de como que é esse processo, que não é fácil, mas também é um processo muito gostoso quando você tem um propósito. Então, quando você foca no seu propósito, você nem sente a pressão, você não sente tantas pedras no caminho. E eu vou fazer um vídeo também falando como foi minha prova no nível B1, tá? Vou deixar meu Instagram aqui embaixo, vou deixar alguns perfis meus aqui embaixo. Quem quiser seguir, pode seguir. Tem um perfil no Instagram sobre a Alemanha também, várias dicas. E muito obrigado por ter assistido. Se quiser compartilhar, compartilha. Um grande abraço. Fui! Auf Wiedersehen!